Meus irmãos na fé, que Deus abençoe a todos, mais um vídeo aqui no canal. Dias atrás eu disse, está a surgir uma lei no Brasil onde você não pode expulsar o demônio. Expulsando o demônio está a zombar a religião dos satanistas. E agora a pregação do evangelho será restringida. Irmãos, não estou a falar do Egito, não estou a falar do Iraque, Irã, ou Arábia Saudita, ou China, ou Coreia, mas estou a falar do Brasil. Um país onde tem mais de 87% cristãos, quase 200 milhões de pessoas que creem em Cristo. Surgiu algumas pessoas entre os políticos tentando derrubar o cristianismo. Inclusive tem um pastor do Dunamis. Dunamis é um ministério. Esse pastor parece pregou sobre religião afro e pregou contra transgenerismo. Nesse momento já foi preso. Graças e paz, meus irmãos, eu sou a pastora Rene Berto, sou a esposa do pastor Edson Berto, e como todos já sabem, na quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, o meu esposo foi levado preso, acusado de intolerância religiosa. Bom, antes de a gente entrar nesse assunto religioso, eu preciso contar para você como foi todo o ocorrido nesse dia. Eu e meu esposo, na noite anterior, estávamos dormindo na sala, e por volta das 6 horas, 6h20 da manhã, eu acordo com meu esposo me chamando, dizendo que escutou um barulho. Daqui a pouco o interfone toca, ele atende, a princípio ninguém se identifica, ele pergunta quem é, a pessoa apenas pede para que ele vá até o portão e abra o portão. Eu não sei você, mas aqui na nossa casa, eu e meu esposo só abrimos o portão ou quando nós conhecemos a pessoa ou quando a pessoa se identifica. Enfim, não houve identificação a princípio. Meu esposo, depois de um longo período insistindo para saber quem era que estava do outro lado do portão, informaram que era a polícia. Informaram que era a polícia. Ele disse que iria abrir o portão, mas logo após ele colocar o interfone no gancho novamente, nós escutamos um estrondo muito alto. Era o portão da nossa casa sendo arrombado. E logo em seguida, meu esposo começa a gritar dentro da nossa casa, dizendo que iria abrir a grade, queria abrir o portão. Mas logo em seguida nós já escutamos outro estrondo, que era o arrombamento da nossa grade, da grade da nossa casa. Nós ficamos muito assustados, corremos para o nosso quarto, deixamos a porta aberta, mas corremos para o nosso quarto e ficamos pensando, meu Deus, será que é a polícia realmente? Porque não sei se você sabe, o meu esposo recebe ameaça de morte por causa da pregação do evangelho. Tiveram pessoas que mandaram mensagem para ele dizendo, eu vou matar você, eu vou matar sua esposa, eu vou matar sua filha, era bom que a sua casa pegasse fogo com você, com a sua esposa e com a sua filha dentro. Veja só, como as pessoas tolerantes são. Mas enfim, voltando. A polícia entrou na nossa casa, meu esposo com as mãos para fora do quarto, demonstrando que não oferecia perigo algum, puxaram meu esposo pelo braço, tiraram do quarto, uma policial entrou no quarto, manteve no quarto com a minha filha, ela estava chorando muito, estava com medo, estava assustada, e eu estava chorando também, temendo pela vida do meu esposo, temendo pela vida da minha filha. Falei ao meu esposo, o que é que vocês vão fazer com meu esposo, porque eu não sabia se era realmente a polícia. Depois nós realmente nos certificamos que era a polícia. Eles estavam com mandado de busca e apreensão, reviraram toda a nossa casa, levaram o notebook, levaram o nosso celular, levaram o pendrive. E depois eles cumpriram o outro mandado, que foi o mandado de prisão. E levaram meu esposo lá para fora, colocaram ele no camburão, na parte de trás. E eu fui até lá e o meu esposo estava pedindo para que eles, por favor, colocassem ele dentro do carro, porque o meu esposo ele não consegue ficar em um local fechado. O policial disse, não, eu informei a ele que ele batesse se estivesse passando mal, mas eu disse ao policial, Senhor, eu conheço meu esposo, eu sei que ele não vai aguentar ir aqui atrás. Leve ele, por favor, dentro do carro. E o meu esposo falou, se o senhor quiser, o senhor me algema, mas me coloque lá dentro do carro. E depois de muita insistência do meu esposo, depois de muita insistência nossa, eles tiraram meu esposo de trás, algemaram ele e colocaram dentro do carro e levaram ele para a delegacia. E logo após, ele foi encaminhado para o cotel. Nossa casa foi arrombada como se fosse a casa de um bandido, de uma pessoa que rouba, de uma pessoa que mata, de um criminoso, de um corrupto. Mas o meu esposo, ele é um homem de Deus. O meu esposo é um pastor, o meu esposo é um marido excelente, o meu esposo é um pai maravilhoso. Nós não merecíamos passar por esta situação. Como se meu esposo fosse um ladrão, um bandido, um assassino, o pior criminoso de Igaraçu. Mas o meu esposo é um pastor.
Um pastor que se preocupa em pregar a palavra em sua essência, e por causa disso ele foi preso. Meu esposo não cometeu crime algum. A única coisa que ele fez foi pregar o que está escrito na Bíblia Sagrada. A única coisa que ele fez foi isso. Se a Bíblia fala, meus irmãos, que idolatria é pecado, que feitiçaria é pecado, que homossexualismo é pecado, eu e você e o pastor como cristão devemos pregar o que a Bíblia diz em sua essência. Não devemos temer as retaliações, os ataques do inferno, porque eu creio que isso tudo que aconteceu foi uma movimentação satânica sim, mas maior é quem está conosco. Ele é o general de guerra que está pelejando pela vida do meu esposo, porque ele não está sozinho, ele tem o Senhor dos Exércitos ao lado dele, ele tem a minha filha, nós estamos orando por ele, ele tem uma família que intercede por ele, ele tem uma igreja que clama por ele. Ele não está só, ele não está abandonado, ele está lá. Mas ele está lá não é porque Satanás quis, não, ele está lá porque Deus permitiu que ele estivesse. Eu sei que muitos estão a acompanhar sobre essas leis que estão sendo votadas no Brasil e o YouTube está preocupado. Já mandou mensagens para todos os YouTubers. Quem é YouTuber que está acompanhando esse vídeo, se vê no estudo de criação, o YouTube mandou a preocupação sobre o facto da lei de fake news. O sistema quer controlar 100% o que você fala, o que você escreve, o que você posta, o que você prega. Será muito sério. As religiões afro ou africanas, do jeito que é protegidas aqui no Brasil, não é assim que é protegida na África. Aqui protegem com muita força. Nas escolas agora, os alunos sabem disso. Você não pode simplesmente orar Pai Nosso, não pode. Mas os professores que acreditam nas religiões de matriz africanas podem ensinar sobre o orixá, sobre as coisas que têm a ver com santos, etc. Nessa geração, não tem muitos jovens a seguir Jesus Cristo. Tem poucos jovens nas igrejas. Comparado à nossa época, onde você encontrava muitos jovens de 17, 18, 20 anos. Hoje, nas igrejas tem poucos jovens. Estão a saber o que se passa? Inclusive, o pastor e deputado Marcos Feliciano falou sobre isso. Eu preguei, por misericórdia divina, nos maiores eventos pentecostais do Brasil. Eu preguei em todos os congressos estaduais das Assembleias de Deus do Brasil. Congressos com 5 mil jovens. Preguei uma vez no Maranhão com 50 mil jovens. Estádios. Havia uma atmosfera, havia uma referência, havia uma unção, havia uma graça. Nos últimos anos acabaram-se todos os congressos. Esse é um remanescente. Gideões é um remanescente. Os amigos que viajam sabem o que eu estou falando. Os mega eventos, os grandes eventos não existem mais. E por quê? Porque a igreja não tem condição? Não, porque não tem mais jovens. Para onde eles foram, pastor? Se perderam. Irmãos, vocês viram aquela moça que mostrou as imagens do Belzebu na casa dela? Mostrou coisas pesadas, que começou a dar medo até aos vizinhos. Imagem de Bafomé na sacada da sua casa e colocou muita coisa, muitas estátuas. Vocês viram aquele vídeo que circulou? Ninguém se esconde mais. A lei defende essas pessoas que querem expor suas crenças e tentar travar o cristianismo, até pensar em banir o cristianismo. Não é tempo de distração, mas é tempo de você levantar com muita força. É a hora de aumentar a força na sua vida espiritual. Apóstolo Paulo nos fala sobre a corrida. Atletas que correm no estádio, todos correm para ganhar um prêmio corruptível. Eles se esforçam, mas nós estamos correndo para ganhar um prêmio incorruptível. E o apóstolo Paulo diz que ele dá socos não no vento. Ele subjuga a si mesmo para que não venha pregar aos outros e ele próprio um dia venha a ser desqualificado. Eu espero que você pense dessa forma no tempo que estamos a viver, não em tempo de brincadeira. A Bíblia nos ensina que a mão poderosa de Deus tirou o povo de Israel no Egito, mas eles esqueceram disso no caminho. Muitos se afastaram de Deus e morreram no deserto. E a Bíblia nos ensina que os anjos seguraram o Ló e a sua família, tiraram eles do Sodoma. Talvez você não sabia. O Ló e a sua família não saíram de Sodoma porque eles conseguiram correr. Não, eles atrasavam para sair. Estavam atrasando quando Deus queria destruir o Sodoma.
A mão poderosa de Deus, através dos anjos, segurou neles, tirou eles de Sodoma. Mas mesmo assim, quando Sodoma começou a queimar, a mulher olha para trás. A mão poderosa de Deus já te segurou, não olhe para trás, vai para frente. Corra, como Paulo disse, que ele estava correndo e nos ensinando que precisamos correr com muita força. A corrida em que nós estamos a fazer é uma corrida muito séria, mais do que dos profissionais. Não é uma corrida de 100 metros, não é de 200 metros. Sabemos que atletas profissionais, eles correm uns 50 quilômetros ou muito mais, aonde no meio pode ter cansaço, muitos problemas. Não para, continua com força. Olhe para frente, não volte atrás, porque a cidade de Sodoma será queimada, será destruída. O pecado está crescendo, o satanismo está crescendo. As pessoas não querem mais Deus, querem eliminar Deus, mas é impossível, porque Sodoma será queimada daqui a pouco. Prepara a sua vida, prepara a sua alma, não se afaste de Deus. Que a graça de Deus te cubra, a presença de Deus sobre a sua vida e a sua família, que o poder de Deus te alcança no nome de Jesus Cristo. Graça e paz, amados.